Hoje eu estou recebendo o Padre Michelino, que é pároco da Igreja Nossa Senhora do Brasil há 12 anos, uma igreja muito procurada para casamentos aqui em São Paulo, e meu mentor e diretor espiritual. Padre, estou muito feliz e honrada do senhor ter aceitado o meu convite para esse bate-papo e de recebê-lo aqui em casa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sou eu que me sinto honrado por esse convite e essa oportunidade de falar com o teu público. Para esse primeiro bate-papo, que eu espero que tenham outros, né, Padre? Opa. Que a gente consiga fazer outros, nós resolvemos abordar o tema casamento. Eu elaborei algumas perguntas para o Padre Michelino, pensando em vocês que me acompanham. Espero que vocês gostem, que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas. Quando o casal está pronto para o casamento? Qual a hora certa? Ou existe uma hora certa? Bom, isso é uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque depende de cada casal e depende de várias situações, né? Então, desde de situações materiais, né? Quando o casal está pronto para casar, quando ele consegue se sustentar em primeiro lugar, né? Ou seja, quando esse casal já tem uma certa autonomia econômica, financeira, uma situação profissional inicial, ao menos, já estabilizada. Também não precisa esperar, né? Ou seja, que os dois ou um já estejam numa situação profissional muito elevada, mas o necessário para poder começar e constituir uma família. Então, depende desse fator, da capacidade, né, de estabelecer um exato. lar. E depende também, depende da maturidade, que o casal já tenha maturidade humana, uma certa autonomia de decisão, uma certa segurança de decisão, que o casal já se conheça suficientemente bem. E aí a questão é de você saber, bom, eu conheço essa pessoa, eu amo essa pessoa, eu aceito ou eu a aceito do jeito que ela é. E isso envolve maturidade do meu amor, né? Ou seja, da maturidade pessoal, né? Da pessoa. Então aí esse tempo, quando determinado casal está pronto para casar, vai depender do histórico de cada casal. Não tem uma tabela certa pronta. Tem uma hora certa do casal, da história do casal. Agora também eu acho que o casal deve se preocupar o seguinte, é como saber que a pessoa com quem, se é a pessoa certa. E como saber, né? Bom, quando nós entrevistamos os casais, né, os casais que vão nos procurar ou marcam um casamento na paróquia Nossa Senhora do Brasil, nós fazemos um acompanhamento com eles durante um bom tempo, tá? Então eu faço a seguinte pergunta, a maior parte dos casais que vão hoje já tiveram relacionamentos de namoro anterior, né, anteriores. E uma das perguntas que eu coloco é o que o relacionamento deles tem de diferente de outros namoros que tiveram que justifica o casamento. Bacana. Exato. E o ponto comum o que eles sempre falam, é um sentimento quase que imediato de familiaridade um com o outro. A pessoa tem a impressão de que eles sempre se conheceram. É um amor que não é montanha-russa, que não é muito conflituoso. Claro que o casal brigue de vez em quando é natural, que o casal brigue sempre não. Entendeu? Ou seja, que o casal tenha um ciúminho um do outro de vez em quando é natural, né? Ou seja, o ciúmes, em certo sentido, é um dispositivo protetor do amor, né? Mas que haja quando tem um ciúmes que é muito conflitivo, que é muito angustiante, significa que essa pessoa enciumada não está segura naquele relacionamento. Então, quando a pessoa é certa, quando tem esse sentido de familiaridade, de parceria, de cumplicidade, quando um se sente confortável com o outro, quando ambos, eles não precisam gostar das mesmas coisas, eles não precisam ser iguais. Muito pelo contrário, de maneira geral, a gente gosta de quem é diferente, de quem tem coisas que a gente não tem. Um complemento, porque a gente busca uma complementariedade. Mas o casal precisa ter uma mesma meta de vida, precisa ter
um mesmo querer em relação ao futuro, à constituição de uma família, precisa ter valores comuns. E até crenças e fé comuns também é bastante importante. E eu acho que isso deve ser levado também bastante em consideração. Quando você acha a pessoa certa, a hora certa de casar vai depender, e vai depender também da história de cada casal. E aí o senhor sempre, eu assisto cerimônias de casamento que o senhor que realiza, e o senhor sempre fala que quando Deus criou aquele casal, né, lá no início, ele já pensou naquela pessoa para aquela outra pessoa. E eu acho isso muito bonito e tem muito a ver com essa familiaridade que o senhor fala, né, de sentir essa familiaridade, porque Deus, lá na concepção de um, né, já pensou na felicidade do outro. E aí você pensa, eu gosto de falar isso porque eu acho que isso apresenta para o casal uma perspectiva do matrimônio enquanto uma vocação, do amor enquanto um dom de Deus, que Deus planta no coração. E que, portanto, ao se casar com aquela pessoa, ela está atendendo, na verdade, um chamado de Deus. Que é, na verdade, o matrimônio, se a gente pensar bem, é uma vocação onde marido e mulher, um se ajuda no crescimento humano e espiritual do outro, pelo menos deve fazer isso. E quando você se casou com teu esposo, hoje quando você se refere a ele, você praticamente nem diz o nome dele, né? Você diz o meu marido. Não é assim que você fala, ele é teu, porque no dia do casamento ele se deu a você, ele confiou a você a felicidade dele, o futuro dele, as esperanças, né, futuras dele, constituir uma família e vice-versa, né, Isso muda quando a gente entende. Quando você entende o matrimônio como um chamado de Deus, então ele muda tudo, ele tem uma transcendência. Quando se tem essa concepção do casamento como uma vocação, que Deus foi Deus que chamou, né, eles a se casarem um com o outro, você não descarta a pessoa, né, porque você percebe que também tem uma responsabilidade, assumiu uma responsabilidade com Deus no cuidado e na perseguição do bem daquela pessoa com quem se casou. Padre, impressão minha ou as pessoas estão casando mais tarde? Ou até não casando? O que o senhor pensa disso? Como é a sua visão? Eu acho que existe uma situação hoje social que põe medo no casal. Porque nós até estávamos falando de relação financeira, né? Exato. Acho que existe hoje um tipo de cobrança por parte do casal que é um pouco exagerada e que não é humana, entendeu? E também acho que os jovens hoje, eles padecem de um mal, que é um desejo de ter controle absoluto a respeito da vida. Então, é como se eles quisessem planilhar todo o futuro deles. Então, olha, eu vou casar quando eu tiver o meu MBA feito, quando eu tiver ganhando X, quando eu já tiver comprado apartamento, quando ambos tivermos um carro, quando ambos, entendeu? Ou seja, aquilo que a minha geração, ao casar-se, construíam juntos, ok? O casal, ele já quer começar a vida com tudo isso. E isso tem postergado o casamento. Muitas pessoas. Ou até afastando, né? As pessoas... Às vezes, então, elas decidem, por conta disso, irem morar juntas sem casar, ou fazer um pacto, uma união estável e assim em diante, com a esperança, bom, quando a gente estiver pronto aqui, não sei o que e tal, então a gente casa na igreja ou não casa, né? Se separa. Então, acho que tem essa tendência e acho que ela precisa ser corrigida. Acho que ela precisa ser corrigida por quê? Porque a gente tem que entender que às vezes Deus pede coisas difíceis da gente, mas não nos deixa sozinhos com ela. Ou seja, o casal conta com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. E tem que entender também que esse desejo de vida planilhada, de controle absoluto, né, então tem casais que, olha, eu vou casar aqui, eu vou ter um filho ou 2 filhos só, entendeu? Porque
cada filho vai me custar tanto, e eu não sei. Para tal lugar, para tal lugar. Exato, que é uma lógica altamente exclusiva da vida, né? Ela exclui vidas por causa disso, por medo. Os casais excluem vidas, né? Protelam inclusive a decisão de ter filhos, ou mesmo de ter filhos, ou de ter uma família numerosa, com medo do futuro, entendeu? E aí nós temos que entender o seguinte: a vida é contingência. E essa é a beleza da vida. A respeito do futuro, nós não temos garantia nenhuma. A vida é uma grande aventura que temos que viver com coragem, com esperança e confiança na graça de Deus. E isso tira até um pouco esse peso das costas que talvez as pessoas tenham absorvido muito, né? Essa responsabilidade excessiva que pode virar até um egoísmo, algo do Exato. Tipo. E padre, quais os compromissos de um casal católico? Existem compromissos? Eu vou dizer assim, quais os compromissos do casal, né? Do casal. Por quê? Porque o matrimônio, o casamento, antes de ele ser um sacramento, antes de ele ser católico, ele é uma instituição natural. Na essência dele, entendeu? Ele visa o bem do casal, ele visa a complementariedade do casal, ele visa a mútua ajuda, ele visa a constituição de uma família. E aí, então, claro, quais são os deveres, né, de um casal? Primeiro, a responsabilidade pessoal um para o outro, né? Ou seja, a esposa deve perseguir a felicidade e o bem-estar do marido, o marido, a felicidade e o bem-estar da esposa, o compromisso de fidelidade, um compromisso de suporte mútuo. E depois o casal também, no caso, né, do modo como nós católicos compreendemos a família, né, e aí a gente vai entender o dever do casal. Olha, se a gente pensar bem, a família sempre esteve no plano de Deus, né, porque marido e mulher se unem no casamento, são duas vidas que se fundem, eu costumo dizer, são duas belezas, né, que se fundem. E da mesma forma que o amor de Deus é fecundo, também o amor verdadeiro entre marido e mulher se abre, a vida é fecundo. E aí o casal, nos filhos, gerando uma prole, contribui com Deus no plano da criação. E esses filhos, uma das promessas que o casal faz no casamento do rito católico, o padre pergunta assim: olha, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja, né? Então, além de contribuir nos filhos com a geração de novas vidas, e aí marido e mulher se tornam um instrumento de vida, por isso que a gente diz que o matrimônio é uma sociedade de vida e de amor, né? Uma sociedade de vida, de amor e de vida, de um amor que gera vida, né? Um amor que é fecundo. Mas o casal, através do sacramento, o casal católico, através do sacramento do batismo, gera nos filhos a vida em Deus. E gera nos filhos a fé em Jesus Cristo. E, portanto, a própria continuidade da Igreja de Cristo até o fim dos tempos. É bonito pensar, né, no matrimônio nessa perspectiva. Somente o compromisso de gerar a vida, e sim também de trazê-la para perto de gerar Cristo. Nessa vida a vida em Deus, né, educando-as na fé, e aí gerando a própria Igreja, a própria continuidade, as gerações futuras, né, da Igreja de Cristo na Terra.